Então, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo do canal. E hoje nós vamos falar sobre um estudo de caso, é isso mesmo, um estudo de caso de uma loja que aumentou o seu ROAS em 130%, em torno de 25, 30 dias, tá? Um retorno sobre o investimento, um aumento de 130% em aproximadamente 25 dias. É isso mesmo. Então, se você quiser saber toda a linha lógica, todo o racional construído para esse resultado, né? Imagine você aí que está assistindo, você ter um aumento de 130%, aproximadamente deu em torno disso, 130% no seu retorno sobre o investimento. Bom, né? Dá para começar a brincar. Então, fica comigo que eu vou te mostrar exatamente como isso foi feito. Esse foi um caso que foi junto com um mentorado meu, tá? A gente viu esse resultado no final da semana passada, né? Eu estou gravando no dia 31 de julho, final da semana passada, a gente viu os resultados, fizemos um compilado e eu falei, cara, primeiro, parabéns, você seguiu exatamente aquilo que a gente combinou e, cara, você me permite levantar aqui isso e criar conteúdo para mostrar para as pessoas, para mostrar para as outras pessoas? Claro, não vamos abrir dados, né? Eu acho que isso já é muito invasivo. Não vou abrir o nome da marca também, mas eu vou abrir aqui. A gente chegou num consenso ali, qual que seria o melhor racional a ser mostrado para que você pudesse aí do seu lado, tirar insights de como que você pode fazer exatamente essa análise aí também. Então, isso aqui que você está vendo na tela, vou até olhar para o lado que é a minha segunda tela aqui, isso aqui que você está vendo na tela é o que eu vou compartilhar com você. Qual é o segmento, qual o canal principal ali de tráfego que estava sendo trabalhado, qual que era o desafio do momento, o diagnóstico que foi feito, né? Inclusive eu vou mostrar aqui o diagnóstico na planilha e a solução que foi realizada, tá? Então fica comigo até o final que eu vou te mostrar. Eu tenho certeza absoluta que você vai tirar insights, beleza? E se você está chegando agora, não me conhece, por quem que é esse cara? Por que eu devo acreditar no que ele está falando? Por que eu posso tirar insights com ele? Muito prazer, meu nome é Guilherme Ornati, eu estou aqui toda semana, pelo menos 3 vídeos eu vou colocar aqui para você, vídeos que ajudam você na sua caminhada. Seja você gestor de tráfego, seja você lojista, eu estou aqui produzindo conteúdo para ajudar você na sua caminhada. Eu tenho mais de 11 anos aí de experiência no mercado de e-commerce, tenho minha aceleradora, minha agência, tenho os meus alunos, tenho os meus mentorados e eu estou aqui para ajudar você também. Beleza? Então, se você gostar desse vídeo, deixa aquele likezão, já fica o convite também, se inscreve no canal e ativa a notificação para você não perder nada. Já tem mais de 100 vídeos aqui no canal e ao final desse também dá uma fuçada, dá uma pesquisada que eu tenho certeza que tem algum que vai ajudar você aí. Beleza? Então, vamos embora, sem mais blá blá blá. Eu quero aqui compartilhar, ó. Primeira coisa que a gente vai falar, tá? Algumas informações gerais. No caso, segmento, tá? Qual que é o segmento desse cliente do meu mentorado? Moda feminina, tá? Moda feminina. Qual que era o canal principal? Meta Ads nem anuncia no Google ainda, mas a gente já traçou um caminho aqui na mentoria também para ajudar ele a escalar as campanhas lá, tem muito potencial, mas aqui no caso era só Meta, tá? Meta Ads. O desafio, ROAS em 1,82. Então, o que a gente fez, né? Primeira reunião de mentoria, diagnóstico, que é exatamente isso daqui. Ele estava num compilado ali de 15 dias, tá? Um recorte, eu vou mostrar para você já na planilha. Um recorte de 15 dias, ele estava com ROAS de 1,82. Já, o cliente já vinha queimando dinheiro há 5 meses, tá? E ele era o novo gestor da conta há 2 meses. Ou seja, o cliente estava 5 colocando dinheiro, ele era o gestor há 2 meses e ele estava com esse desafio. Foi aí que ele me procurou. Guilherme, você consegue me ajudar aí, me dar uma visão diferente? Vamos fazer uma mentoria? Bora. Vamos embora. Foi lá, me passou todos os dados. E agora eu quero compartilhar com você o diagnóstico. A minha primeira reunião de mentoria é um diagnóstico, em que eu faço várias perguntas. A gente fica mais de uma hora, em que mais de uma hora é o mentorado falando. Eu fazendo pergunta, ele me passando. Fazendo pergunta, ele me passando. E a ideia aqui é justamente ir no foco do problema. Uma mentoria não é engessada, é você fazer, segue isso, um escopo pronto. Não, mentoria é justamente para entender
um ponto central, um problema central. Por isso, o diagnóstico. E no caso dele, o objetivo muito claro. Cara, eu preciso melhorar o resultado desse cliente, porque eu sou o gestor dele há 2 meses, dela, né? Há 2 meses, ela está queimando dinheiro, está acabando o caixa, e a gente precisa melhorar. Retorno sobre o investimento de 1,82. E eu sempre, uma das ferramentas que eu utilizo para diagnóstico é aquele funil. Se você já me segue há um tempo, você sabe do que eu estou falando. Vou mostrar, inclusive, ali o funil de diagnóstico desse caso específico. Mas é aquele funilzão que é um Excel. E a ideia aqui era identificar os principais gaps. Eu não vou abrir aqui ainda, senão eu vou dar spoiler do que vem por aí. Mas a primeira coisa que eu vou fazer aqui é, dentro do diagnóstico, fui fazendo pergunta, falei, tá bom, então vamos fazer o seguinte, vamos montar o funil dos últimos 15 dias. O que a gente enxergou? Nós enxergamos isso aqui, ó. Presta atenção comigo nos números, tá? Presta atenção comigo aqui nos números. Pedi para ele preencher, foi lá, preencheu, enquanto eu fazia algumas outras perguntas, e essa aqui foi a foto do que a gente encontrou. Então, tinha feito um investimento de R$ 2.139, isso gerou 74 mil impressões, 1.224 visualizações de página, 81 adições ao carrinho, 35 iniciações de checkout, 16 compras, efetivamente, 16 compras. R$ 3.896 de faturamento com 243 de ticket médio, isso dava o ROAS que eu falei lá, 1,82. Ruim pra caramba. O ROAS mínimo aqui que precisava ser trabalhado, se eu não me engano, era de 3,5, tá? Vou falhar com essa informação, mas provavelmente era 3,5, tá? Minto, 4,2. 4,2 era o ROAS mínimo a ser trabalhado. Muito bem. Se você já viu meu conteúdo, se você já conhece essa planilha aqui, muito provavelmente você sabe já qual é o próximo a se fazer. Mas a primeira coisa, se você não conhece ainda, eu vou explicar o meu racional, que eu faço com os meus mentorados, que eu faço nas minhas análises, mas a primeira coisa que eu quero que você faça agora é pausar esse vídeo, olhar para esse funil e refletir. Se você fosse o gestor aqui, o gestor a tomar a decisão, por qual caminho você iria? O que você começaria? O que você falaria para o mentorado? Pausa aí, reflete e pensa. Dei um tempo aqui para você pensar. Eu vou te mostrar agora o meu racional. A primeira coisa que eu busco quando eu olho para esse tipo de situação, a primeira coisa que eu busco é levantar aqui onde que estão os maiores gargalos. O que são os maiores gargalos? Né? É com base numa média aceitável de mercado, de taxas aceitáveis de mercado, eu vou comparar a real do cliente com as taxas médias de mercado. E é por isso que eu coloco aqui essa coluna B. Então, por exemplo, para você falar, investimento é investimento, né? Não tem comparativo. Você está investindo aquele X, beleza. Impressões, page view, adições ao carrinho, iniciações de checkout, compras, são números absolutos, não tem muito parâmetro. Faturamento, ele é consequência. ROAS é consequência. O que a gente precisa olhar? Para as taxas. As taxas eu consigo comparar com algo. E é por isso que eu coloco essa coluna B. Você percebe que aqui eu entrego para você uma taxa média de mercado, por exemplo, numa CTR, que é essa relação entre visualização de página e impressões. Aqui no caso, estava em 1,65. A média é 1,75. Então, o que eu faço? Eu venho aqui e pinto de vermelho. Adições ao carrinho, a partir do momento que eu tenho 1.224 visualizações de página, 81 carrinhos é bom ou ruim? Depende. Depende do quê? Da média de mercado. 6% é uma média geral de adição ao carrinho. Então, aqui está em 6,62. Então isso aqui tá bom. E assim sucessivamente. Initiate checkout aqui no caso está abaixo. Aqui no caso está abaixo. Tá? E aí, o que você tem que fazer? Você tem que bater o olho e, proporcionalmente, você tem que entender onde que está o maior gap. Onde que está o maior gap, tá? E aqui tem um ponto que eu quero
eu deixei de propósito como um último item, que é justamente o item daqui do diagnóstico, que se você não tem experiência, você deixa passar. Você deixa passar. Que é, propositalmente eu deixei isso aqui para a gente falar por último. Olha aqui para o CPM e olha para esse CPM. Tá? Basicamente, no diagnóstico, o que a gente encontrou? Dois principais gaps aqui no funil. Pô, eu tenho 1,65 para 1,75, diferença é baixa. Aqui está dentro da meta. Aqui, diferença é baixa. Aqui, o gap já está maior. Aqui, o gap está bem maior. Então, se eu tiver que te falar onde que estão os maiores gargalos e por onde eu começaria a atuar, eu começaria por aqui e por aqui. Esses são os dois principais gaps. Só que eu preciso começar priorizando alguma coisa. Claro, você pode trabalhar os dois em paralelo, mas eu gosto de começar priorizando algumas coisas. E eu começo sempre por aquilo que vai me gerar o maior volume de acessos aqui dentro. No caso, beleza, se eu sair daqui de 45 para 68, ia me dar 3, 4 vendas a mais. Agora, se eu consigo reduzir isso daqui pela metade, eu praticamente dobro o meu volume de vendas, porque eu dobro, se eu diminuo o CPM pela metade, eu, sem mexer nessas outras taxas, eu dobro isso aqui, dobro isso aqui, dobro isso aqui, dobro isso aqui e dobro isso aqui. Tão simples quanto isso, tá? Então, CPM por prioridade foi o início das nossas ações. E aí, é claro, eu precisei olhar para as campanhas. Eu fui lá para as campanhas, porque não tem como, né, você fazer qualquer coisa de CPM sem você olhar especificamente para as campanhas. E aqui eu quero fazer um parênteses. Muito de estrutura, você tem que ter esse repertório para você ir tendo esses feelings. E eu gosto sempre dessa linha de raciocínio, porque ela dá para a gente muito mais eficácia na tomada de decisão. Né? Você saber olhar para o problema e buscar a coisa certa. No caso, essa análise anterior que eu tinha feito, ela já me mostrou efetivamente o que eu precisava buscar nas contas. O que eu encontrei? CPM, tá? CPM. E aí eu fui olhar para as campanhas. E olha só aqui o que eu encontrei. Eu encontrei uma estrutura com 2 públicos quentes e 3 públicos frios, em que basicamente os 2 públicos quentes tinham R$ 25,00 por dia e os 3 públicos frios com R$ 32,00 por dia. Eu olhei para os CPMs, não tinha um que estava com o CPM ali dentro do aceitável. Estava tudo caro, entregando pouco resultado. Primeira tese que me levanta, e eu quero que você também faça esse raciocínio por aí. 2 públicos quentes, com 3 públicos frios. De novo, não me permitiu abrir quais os públicos, quais os públicos quentes, os públicos frios, enfim. Mas aqui já vai dar para você tirar a principal lição desse vídeo aqui. Quando a gente olha para isso daqui, eu quero que você agora, de novo, pause o vídeo e pense. O que pode estar ocasionando um CPM alto? CPM tem algumas variáveis, né? Algumas variáveis do porquê o CPM pode ser alto. Mas a principal que já me grita quando eu olho para cá é que aí, inclusive, foi o levantamento da tese, tá? O levantamento da tese. Com base no diagnóstico, a tese foi: esses públicos aqui, eu estava com um orçamento, se eu não me engano, essa somatória aqui dá 148, tá? Reais por dia. Como eu estava trabalhando com 5 públicos diferentes, o orçamento estava pulverizado. Logo, as campanhas não saíam de aprendizado. Ficava com CPM muito alto. No público quente, o público eles estavam trabalhando com 2, cada um, né, um público curto, que a gente fala, público pequeno, com um orçamento de R$ 25,00 cada um, também subindo ali o custo por 1.000 impressões de cada um deles. Aqui pode parecer mais o Technique se você está começando, mas a ideia é,
Quanto maior o tamanho do público, menor o CPM que você vai pagar. Tá? Claro, tem que ser qualificado, mas menor o CPM que você vai pagar. Então, nesse caso, quando a gente observou, a gente estava trabalhando 3 públicos com um orçamento menor, 3 públicos com orçamento menor e 2 públicos aqui com R$25 por dia. Isso estava subindo o custo de todas as campanhas, tá? Qual foi a tese? E se nós aumentarmos o orçamento de 2 públicos específicos e mais um público quente? Ou seja, ao invés de trabalhar com 3 frios, vamos trabalhar com 2 daqueles que têm o melhor histórico. E ao invés de trabalhar com 2 quentes, vamos trabalhar com um pouco mais amplo. E foi exatamente isso que a gente implementou. 2 públicos frios com um público quente, ao invés de trabalhar com R$32 cada um público com 68, outro público com 45. Qual público? Esse aqui é aquele que tinha melhor histórico de retorno, esse aqui que tinha o segundo melhor histórico de retorno. E um público quente com R$35 por dia, só que ele um pouco mais amplo, porque ele pegava ali o funil todo do site. Tá? Essa foi a validação, essa foi a tese, essa foi a primeira validação que a gente buscou fazer. Então, de novo, vamos voltar aqui. Diagnóstico, ROAS caro. Quando a gente olhou para o funil, o que gritou aqui? CPM e taxa de conversão. Começamos por CPM, porque se eu conseguisse diminuir isso pela metade, as vendas elas dobrariam. É o que a gente chama de ser mais eficaz. Levantamos a tese, olhamos para as campanhas, aparentemente estava pulverizando, não conseguia tirar do aprendizado. E como o público era pequeno, estava deixando mais caro. Qual que foi a lógica? Ao invés de a gente continuar trabalhando assim, a gente simplificar um pouco mais a conta. E agora eu quero te mostrar qual foi o resultado pós essa alteração. Então, ele fez a alteração, aquela foto do funil, essa daqui, ó, era de 15 dias, foi feita essa alteração, rodou mais 15 dias, rodou mais 7 dias, tá? Depois fez mais um check, depois fez mais um ajuste, mas o principal foi especificamente esse da estrutura e do CPM. Depois tirou uma segunda foto com o mesmo período de 15 dias para ter comparação. Olha só o resultado gerado. CPM saiu de 28,78, foi para 18,36. As taxas aqui ficou ainda abaixo, tá? A taxa de adição ao carrinho continuou boa, como já era, tá? Aqui ela foi melhor, a taxa de iniciação de checkout foi melhor, não teve nenhuma ação para cá especificamente, foi só provavelmente algum público mais qualificado aqui que entrou. A mesma coisa aqui, tá? Ainda não bate, na verdade isso aqui não é verde, é vermelho, ainda não bate o 68, mas deu uma melhoradinha do que era. E como consequência, por ter trazido, olha só, a tese se validando, ó, 121 mil pessoas viram o anúncio, aqui era 74. 1.224 entraram, aqui foi para 1.896. Olha a tese se validando. E por fim, vendeu 9.349 num ticket médio de 252. Se você divide isso por isso, e o investimento quase parelho, mudou uma coisinha ou outra. O retorno sobre investimento foi para 4,19. Tá? Eu falei no começo do vídeo que o ROAS mínimo era de 4,2. Na verdade, eu confundi com o resultado final. Tá? Era 3,5 mesmo o ROAS mínimo e 4,19 foi o resultado final. A meta da cliente é de 5. Mas o mentorado ficou feliz da vida. Por quê? Porque agora ele tem uma argumentação para mostrar que ele tem potencial para continuar diagnosticando, traçando novos planos e chegando no objetivo do cliente. É isso que a gente faz. Metodologia de diagnóstico, metodologia de tese e metodologia de validação. É assim que você cresce com estratégia. Beleza? Quis compartilhar isso com você para que você possa tirar insights para você aplicar aí no seu. É exatamente assim que eu faço. É assim que eu ensino também. Eu tenho um curso, que é o do 0 ao 100K. Se você quiser dar uma olhada, o link vai ficar aí na descrição, que eu ensino isso e o que fazer em cada fase, né?
Se o gap está na fase de CPM, de CTR, de adição ao carrinho, o que fazer em cada fase? Então tem uma parte do curso que é um dos módulos que eu explico exatamente o que fazer, como analisar resultado e muito mais coisas relacionadas a planejamento de um e-commerce, como atrair tráfego de qualidade, como converter, como fidelizar, enfim. Tudo que eu aprendi nos meus 11 anos de experiência e trago para os meus alunos, para os meus mentorados, é exatamente isso. Certo? Tocou o alarme aqui, é hora de finalizar o vídeo então. Então, se você quiser saber mais sobre o curso, vai lá no link da descrição. Vai ser um prazer ter você como meu aluno. Se você gostou desse vídeo, deixa aquele like, porque para mim é muito importante, porque o Google ele entende, o YouTube ele entende como esse vídeo ele teve qualidade para você, ele te ajudou e ele apresenta para novas pessoas. Beleza? Por esse vídeo é só, se inscreve no canal. Um grande abraço, até a próxima e tchau!